Muito bem, pessoal. Então vocês devem ter visto aí nos vídeos e nos materiais que eu coloquei para vocês algumas definições, né, que vêm, né, a mostrar, né, como é que o meio vai influenciar numa planta, né, para que ela venha, né, a ter as trocas, como é que eu posso dizer, as relações hídricas ela tem com o ambiente, né? Então você tem aí, você tem lá no solo, você tem a absorção, né? A planta faz a absorção da água do solo, né? Isso, ela tem que antigamente, né? Quando você, eu acho que a avó ou a avó mandava você irrigar uma planta, você ia lá na folha, molhava toda a folha ali da planta, pensando que a planta poderia absorver aquela água pelas folhas, quando na verdade isso não acontece. Essa absorção acontece sim pelas raízes. Lógico que essa parte de colocar a água, ela vai modificar de alguma forma a demanda hídrica, porque vai criar ali um microclima, e esse microclima pode ser favorável à planta para ela reduzir o consumo dela de água. Então, o que, que acontece? O meio em si, né, o meio, o ambiente em geral, que a planta está inserido, né, você tem aí que, vamos dizer, ela vai absorver, né? Ela vai absorver pelas raízes, isso vai ser translocado pelos vasos que existem nas plantas, né? Não são os vasos sanguíneos, mas são os vasos que transmitem as seivas, né? Tem a seiva elaborada e tem a seiva bruta. A seiva bruta faz parte aí da água que vai sendo translocada. Depois isso é trabalhado lá a nível celular e retorna para as outras partes da planta. Então, quando eu transloco, eu pego e faço essa absorção e eu vou utilizar a água nos meus processos fisiológicos, certo? Isso vai acontecer o que a gente acontece também quando a gente absorve água, a gente acaba transpirando, né, de alguma forma. Essa transpiração, ela vai, alguma parte dela vai se transformar em vapor d'água. Nas plantas também, né? Então, tudo que é absorvido pela planta e é translocado, a gente vai chamar de transpiração. Só que não só isso, vamos dizer, a própria água que está no meio, né, ela vai sofrer um processo também de evaporação, como vocês viram no vídeo, tudo que envolve, né, que não seja a planta, que não passe por dentro da planta, a gente considera como evaporação, certo? Então, nessa condição, nós temos aí duas situações. Nós temos a transpiração, que é proveniente das plantas, que também gera vapor d'água, e temos a evaporação, que é do meio em geral, que a planta pode estar inserida nesse meio, certo? Então, ele é um meio que ela está ali evaporando também. Então, quando a gente junta essas duas coisas, a gente chama de evapotranspiração, ou seja, é o conjunto do ambiente com as plantas que estão ali. Culturalmente falando, por exemplo, se eu tenho uma cultura de arroz, né, eu tenho um plantio de arroz, naquele local onde eu estou plantando, né, aquele arroz, ou que seja o milho, ou que seja o feijão, aquele conjunto que está ali é um conjunto só, tanto plantas como ambiente, né? Você não vai conseguir separar. E aquilo ali a gente chama de evapotranspiração, ou seja, é o meio cultural que está ali envolvido, certo? E aí você vai ter a parcela de contribuição que é das plantas, que é a transpiração, e a do próprio meio, que é a evaporação. O conjunto disso, quando a gente avalia isso, né, porque o que acontece? Quando evapora do meio, né, está retirando a água do solo de alguma forma. E quando está transpirando, também está retirando a água do solo de alguma forma, através das plantas, né? Então, a gente tem aí o processo de evapotranspiração. Processo esse, né, que é muito influenciado pelos elementos climáticos. Ah, professor, elementos climáticos, o que são esses elementos climáticos? Os elementos climáticos é a temperatura, é o vento, é a radiação, certo? É a umidade relativa, e todos esses são elementos climáticos, certo? Esses elementos climáticos, eles influenciam diretamente no aumento ou na diminuição da evapotranspiração, certo? A radiação solar, né, nas horas de pico, né, de radiação, você vai ter aí uma demanda, né, de evapotranspiração maior,
né? Então você tem ali o meio todo evaporando, tanto o solo quanto a planta, então tudo isso vai favorecer o aumento da evapotranspiração. E o aumento da evapotranspiração, que acaba sendo o consumo de água pela planta, ou do meio também sendo exaurido daquela área de plantio, né, provoca também o aumento da necessidade de irrigação. Então, a gente, né, quando a gente está falando no meio agronômico, a gente está falando de fazer a reposição, se faz a reposição pelo valor da evapotranspiração, é quanto que aquela área ali consumiu, por exemplo, em lâmina, né? Então, por exemplo, quando eu falei para vocês lá no início lá, que a água também se mede em lâmina, então se diz, por exemplo, que uma determinada cultura, a evapotranspiração foi em torno de 3 milímetros por dia, ou seja, uma lâmina de água, certo, de 3 milímetros por dia numa determinada área, certo? Então, é assim que a gente, se for o caso, a gente vai repor no próximo dia uma lâmina também de 3 milímetros para compensar esse consumo que foi feito através da evapotranspiração, certo? Então, essa é uma pequena explicação sobre esse assunto, né? A gente colocou uma figurinha lá, a primeira figura que a gente colocou uma planta, onde a gente onde tem um corte, né? E tudo aquilo que acontece fora da planta, a gente chama de evaporação. Tudo que acontece da planta absorvendo pelas raízes, sendo translocado isso, chegando até as folhas e indo para a atmosfera, a gente chama de transpiração. A junção disso tudo a gente chama de evapotranspiração. Beleza? Então era isso. Nos próximos vídeos a gente se encontra aí para falar mais sobre alguma coisa sobre elementos climáticos e alguma outra coisa que a gente estiver mostrando aí para vocês. Beleza?